Olá, galerinha do canal Aprender a Pensar. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maiara e hoje, esse vídeo, eu vou te falar o significado de consciência fonológica e quais são as habilidades que você deve explorar com as crianças e o como fazer. Como você pode estimular atividades para promover a consciência fonológica com seu aluno ou com seu filho em casa, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar exemplos práticos de atividades que você pode estar fazendo para promover, tá? Antes disso, para iniciarmos, eu vou mostrar para vocês o que muita gente às vezes não tem esse conhecimento, que são os estágios da consciência fonológica. Então vamos lá, primeiro, o que é consciência fonológica? É a consciência dos sons produzidos pelas palavras, pelas frases, pelos textos que nós lemos. Então, a criança, ela começa a passar por estágios dessa consciência fonológica desde lá pequenininho, com 1 aninho. Às vezes vocês não têm esse conhecimento, mas sim, essa capacidade de habilidade de ouvir os sons, tá? Reconhecer esses sons, certo? Essa habilidade ela é essencial no processo de alfabetização. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê. Bom, quando a criança, ela inicia lá com 4 e 5 anos, lá os processos iniciais de atividade de alfabetização, nós temos que explorar algumas habilidades importantes com essas crianças, que são, primeiro, né, esses 4 itens que eu coloquei aqui para vocês, as rimas e alterações, habilidade de consciência de palavras, que é ela compreender que os textos são divididos em palavras, que as frases são divididas em palavras e essas palavras elas são separadas, elas produzem um sentido. A consciência silábica, tá? Que cada palavra dentro dessa frase ela é dividida em unidades menores, que são as sílabas, e a consciência fonêmica, que cada sílaba dessa palavra juntam 2 fonemas para produzir um único som, certo? Ou às vezes até tem alguns que produzem mais de um som, né? Algumas letras do nosso alfabeto, tá? Então, gente, primeiro para vocês entenderem, vamos aos estágios da consciência fonológica. Quando a criança ela está com 1 ano, mais ou menos, né? Até 1 ano, ela aprende a reconhecer, diferenciar, responder os sons da fala, mas ela não fala. Mas ela começa a reconhecer palavras, expressões faciais e gestos corporais. Faz alguns sons, ela imita o seu padrão de fala. E ela usa muito a sua linguagem corporal para expressar os seus pensamentos, tá? Até 1 ano. O estágio 2 é de 1 ano até 2 anos. A criança ela começa a utilizar palavras individuais em fluxos de fala, tá? Ela começa a reconhecer que as frases são constituídas de palavras individuais. Então, ela já começa a entrar no mundo da fala e perceber que se ela repetir aquela palavra que você falou, mamãe, você vai olhar para ela. Então, ela começa a relacionar a pessoas com aquelas falas, com aquelas palavras que são ditas dentro do seu ambiente, do seu lar, tá? Quando a criança tem de 2 anos até 4 anos, ela já começa a ter a consciência de rima. Ela percebe sons parecidos, mas ainda não está desenvolvido, tá? Ela percebe. Quando ela canta uma musiquinha, quando ela assiste um vídeo que tem uma musiquinha que termina com um som parecido, ela repete, repete, repete e ela já percebe, tá? Quando a criança está com 3 a 5 anos, essa idade, ela começa a desenvolver essa compreensão que as palavras elas podem ser divididas em partes, tá? E cada palavra tem um significado, tá? É onde começa a aumentar bem rápido o vocabulário que essa criança tem. E dependendo da família, dependendo dos estímulos que a família oferece para essa criança, ela vai ser capaz de aumentar o seu vocabulário muito rapidamente, certo? Com muitas leituras diárias, com palavras diferentes, com vídeos informativos, com notícias, tá? E ela também, de 3 a 5 anos, ela já consegue
formar algumas palavras e segmentar palavras em sílabas. Na idade específica de 4 a 5 anos, as crianças já conseguem agrupar palavras por som, tá? Sem soletrar aquela palavra. Por exemplo, quando eu falo mão e pão, ela já consegue agrupar, porque ela entende que a sílaba de uma palavra pode estar subdividida em pequenos pedacinhos, unidades menores, tá? Ela já percebe que tem, quando você fala bola, ela já percebe que são subdivididas em 2 sílabas. Ela já consegue perceber isso e contar essas sílabas. E a parte mais complexa, ela acontece também até os 6 anos, que é a consciência fonêmica, que é a criança conseguir identificar os sons iniciais, finais das palavras e o som medial. O que é o som medial? O som que fica no meio da palavra, tá? Ela consegue dividir as palavras em sílabas, ela consegue em cada sílaba perceber quais são os fonemas que se juntaram para formar aquela sílaba. Então, para escrever bola, ela consegue já perceber que é o B e o O, e depois ela já consegue perceber que para fazer o Lá é o L e o A. De 5 a 7 anos também, ela também deve ser capaz de substituir som em palavras para criar novas palavras, tá? Por exemplo, se eu escrever escola, e se eu tirar o S, ela deve perceber que formou, se eu tirar um pedacinho daquela palavra sílaba, a palavra cola, tá? E assim como aquelas atividades que a gente troca uma letra e forma novas palavras, tá? Outro fato interessante, que até os 7 anos, tá? As crianças aprenderão fonemas e grafemas, que são as letras, tá? E os sons. Ela vai desenvolver o entendimento que alguns sons podem ser representados por mais de uma letra. Por exemplo, o CH, que tem o som do X. Por exemplo, também o RR, o SS, são utilizadas mais de uma letra para produzir um único som, que são os famosos dígrafos, tá? Ela aprenderá que as letras têm nomes e são usadas para representar sons, certo? Bom, de 5 a 7 anos também, a criança vai aprender a utilizar a fonética para ajudar a decodificar palavras na leitura e auxiliar na codificação de palavras para escrita, que é perceber o som produzido, tá? Tanto das sílabas simples quanto das sílabas complexas nessas palavras e na codificação, para ela escrever corretamente essas palavras na hora da leitura também, para ela decodificar. Então, gente, todos esses estágios aí, eles fazem parte, tá? Do desenvolvimento da consciência fonológica da criança, desde quando ela nasce. Então, olha o tanto que é importante você estimular em casa, tá? Você propiciar momentos para explorar oralidade, a fala correta das palavras, rimas, musiquinhas. Por isso que o trabalho com a consciência fonológica na educação infantil é tão importante, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Primeira parte. O que é importante? Mayara, então como que eu posso trabalhar com as crianças para estimular a consciência fonológica em casa? Bom, primeiro eu acho importante você trabalhar de uma forma contextualizada, tá? Mas se você é mamãe, vou te dar umas dicas aqui para você entender mais fácil, mais prático esse processo. Mas se você é professora, na hora de planejar suas atividades, eu vou mostrar os exemplos aqui que você vai planejar pensando nessas habilidades que você pode explorar, tá? Primeiro, você vai mostrar para a criança que as palavras, elas terminam com o mesmo som. E como que você pode mostrar isso? Através de atividades com rimas, através de jogos, bingo de rimas, musiquinhas que tem muitas rimas, trava-línguas, parlendas. Então, você vai ler e vai mostrar. Olha, escuta, você percebeu? Quais são as palavras que terminaram com o mesmo som, com um som parecido? Você sabia que são rimas quando elas têm os sons parecidos? São rimas. E aí você pode fazer a brincadeira de cantar a parlenda para a criança perceber e ouvir. Então, você precisa prestar atenção nisso. A capacidade auditiva, ela precisa ouvir
perceber esses sons. Quando você começa a estimular essa capacidade auditiva, é aí que as crianças começam a perceber que a escrita tem relação com a fala, tá? Ela também precisa perceber que as palavras são divididas em unidades menores, tá? Explorando essa capacidade auditiva. Então, você vai procurar textos e jogos também que tem rimas, músicas e parlendas e aliterações. O que é aliterações? A repetição do mesmo som, tá? No início da palavra, certo? Vamos, por exemplo, consciência de palavras, que é uma das habilidades da consciência fonológica. Ela representa a capacidade de segmentar a frase em palavras, e, além disso, perceber a relação entre elas e organizá-las numa sequência que dê sentido. Essa habilidade, tá? Ela tem influência mais precisa na produção de textos e não no processo inicial de aquisição de escrita. Ela permite focalizar as palavras e a sua posição na frase. Então, presta atenção. Tá aqui o textinho. Corujice. A cara coruja não encara a cara do sol, mas a noite fica bem na sua, cara a cara com a lua. Primeiro, essa parte aqui de colorir os espaços entre as palavras é muito importante, porque quando a criança é bem pequena, ela está no início desse processo de alfabetização, ela acha que não tem pausas na leitura, que são todas as palavras emendadas. Então, olha que atividade interessantíssima para ela perceber a consciência de palavras, tá? E aí, ela vai colorir os espaços, e depois que ela colorir os espaços, ela vai escrever cada palavra dentro de um retângulo desse, ó. A coruja já não encara a cara do sol. E aí depois você faz a leitura e aí você pode explorar o que rima com sua, lua. Aí você compara a palavra sua com a palavra lua, o que mudou, tá? Outro exemplo aqui de consciência de palavra. Essa parlenda. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Coitada da comadre foi parar no corredor. Conte as palavras ouvidas na estrofe. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. Identifique a palavra maior e menor. Então, você mostrar para a criança que tem palavras que usamos muitas letras para escrevê-las e outras poucas letras, tá? Então, comparar a palavra maior com a palavra menor. Por que é maior? Por que é menor, tá? Nesse início. Ó, identifica palavras que estão faltando na frase. Volta aqui e mostra essa palavra que está faltando para a criança escrever. Olha, vamos ver que palavras que se rimaram aqui. Comprar, sentar. Ah, elas terminaram com ar, o mesmo som. Forme novas palavras que começam com a mesma letra das palavras grifadas. Outra palavra que começa com macaco. Outra que começa com o mesmo som de macaco. Mala, macaco. Ah, interessante. E aí outras que começam com o mesmo som de cadeira. Casa, caracol. E aí você vai ampliando o vocabulário, a criança vai percebendo que existem outras palavras que também começam com esse mesmo som. Próximo. Outro exemplo. Macaca Sofia, uma parlenda. Meio-dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Macaco torrado, que vem da Bahia, panela de doce para Dona Maria. Pinte os espaços entre as palavras da parlenda. Eu sempre coloco pinte os espaços entre as palavras, justamente para trabalhar essa segmentação em palavras, para a criança ter essa habilidade da consciência fonológica, que é a consciência de palavras dentro de uma frase, tá? Contar quantas palavras possui a parlenda também é consciência de palavra. Ela perceber que o texto é dividido em palavras, tá? Cada palavra é lida de uma forma, ela vai ouvir de uma forma e que algumas palavras têm sons parecidos, tá? Como que você vai trabalhar? Cantando, fazendo a leitura, mostrando essa capacidade auditiva, tá? Recortar, ler e organizar as palavras de acordo com a sequência correta da parlenda. Encontre na parlenda palavras com 2 letras, 3 letras, 4, 5 e 6 letras. Depois fazer um acróstico com a palavra macaco. Essa atividade do acróstico é boa por quê? Porque ela vai pensar em outra palavra que começa com M, em outra que começa com A,
ampliando o repertório de palavras também, tá? Então, vamos pro próximo. Consciência silábica. Até agora eu mostrei a consciência de palavras, tá? A criança entrar em contato com a musiquinha, com as palendas, com os textinhos, trava-línguas. Você pedir para ela separar os espaços do texto, ela perceber, escrever essas palavras dentro de cada quadradinho para ela perceber quantas palavras tem ali em cada linha, tá? Para ela perceber quando ela for copiar que existe espaço entre as palavras. Agora, consciência silábica. Silábica vem de sílabas, então é segmentar as palavras em sílabas, tá? O que é a consciência silábica? A criança contar quantas sílabas tem a palavra. Ela saber falar para mim qual é a sílaba inicial daquela palavra, qual é a sílaba final, ela saber qual é a sílaba que está lá no meio, ela saber quantas sílabas tem. E ela saber outras e relacionar outras palavras que começam com a mesma sílaba ou que terminam com a mesma sílaba, certo? Como que ela vai perceber isso? Ela vai perceber através da fala, ouvindo o que você está falando, tá? E fazendo atividades direcionadas. Então, por exemplo, tem um exemplo aqui. A palavra janela, janela, tem 3 pedaços. E a palavra casa tem 2 pedaços. Ela tem que perceber que quando a palavra tem 3 pedacinhos, que são 3 sílabas, ela vai ser maior do que uma palavra que tem 2. Isso é primeira parte, tá? Depois, ela vai perceber também, se você mostrar algumas figuras, ela vai começando a relacionar os sons iniciais que são parecidos. Por exemplo, gato, que tem o mesmo som de galo, que tem o mesmo som de galinha, que tem o mesmo som inicial de galho, que tem o mesmo som inicial de galeria. Então, ela vai relacionando esses sons que começam com H. Aí você vai fazendo esse exercício. Fala mais uma palavra que começa com H. Agora fala outra que começa com K. E aí, esse trabalho é consciência silábica. Outra parte importante também que você trabalha consciência silábica. Quando você vê uma palavra dentro de outra palavra, tá? Eu até tenho atividades no módulo 2 alfabeto que eu trabalho a consciência silábica bem trabalhada. A criança vai perceber, ou quando você troca uma letra, tá? Por exemplo, pato e mato. Você trocou a primeira letra, mas aí muda o sentido da palavra, tá? E depois também ela percebe que essas palavras rimam, tá? Muito importante. Outra coisa também que é importante, retirar um pedaço da palavra para formar outra palavra, ou retirar o fim para deixar só o começo daquela palavra que forma uma nova palavra, e também trocar essas letras para transformar essa palavra em outra e produzir outro sentido e outro som. Exemplo de atividade de consciência silábica. Gente, essas atividades que eu estou mostrando aqui, eu retirei de uma pesquisa, tá? Que eu achei interessante e falei, nossa, tem que ser um tipo de atividade para as professoras contextualizada, para elas perceberem o como trabalhar, o como planejar essas atividades para as crianças, tá? Olha esse poema, Coisas Esquisitas. E aí tem o poeminha. E aí, como que é explorada essa atividade? Simples, encontrar na parlendinha palavras que têm uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas. E como que a criança vai descobrir? Fazendo a leitura e percebendo, ó, vovô. Falando, ouvindo, contando e relacionando a capacidade auditiva de pronunciar a palavra e perceber quantas sílabas ela tem, tá? Quantos sons são produzidos, certo? Então, quando ela pensar em eu, então quantas vezes você abriu a boquinha para falar essa palavra? Só uma. Então, tem uma sílaba. E aí vai escrevendo. Até as de 4 sílabas. Outro exemplo de atividade para explorar a consciência silábica. Escreva o número de sílabas das palavras em destaque. Eu vi um jacaré. Vamos contar? Jacaré. 3 sílabas. Rede. 2 sílabas. E aí vai escrever um número na frente. Você pode também fazer perguntas. Que tipo de pergunta? Que palavra eu formo se eu tirar o pá de parede? Forma a palavra rede. É o que eu acabei de falar para vocês. Retirar um pedaço
do início ou do fim ou do meio da palavra, tá? Para a criança perceber e refletir que podem se transformar em outras palavras. Agora aqui, forme novas palavras. Galinha menos galinha. Camisa menos casa. Boneca menos boné. Essa atividade é importantíssima, tá, gente, para a consciência silábica. Próxima parte, rimas e aliterações. A rima representa a correspondência fonêmica entre duas palavras a partir da vogal da sílaba tônica. Elas podem ser rima da palavra, tá? Sapatinho, passarinho, que tem o fim da palavra, que se parece, que tem o mesmo som. Pode ser uma rima dentro da sílaba balão e mão, só o ão. Ou pode ser uma rima sonora, que não termina com as mesmas letras, mas o som é parecido. Osso, pescoço, tá? Então, a rima, ela pode ser dessas três formas, da palavra, da sílaba ou sonora, apenas o som. Escreva palavras que rimam com tia, cipó, bonita e coração, tá? Aquela parlenda. Então, sempre trabalhando de uma forma contextualizada, com parlenda, com trava-língua, com musiquinhas, tá? Depois, aliterações. Aliterações realiza-se por meio de sons semelhantes. Então, por exemplo, de modo que as aliterações, elas consistem na repetição de consoantes ou de sílabas. Olha esse exemplo aí, ó. Chegamos de uma terra feia, fria, fétida, fútil. Tá? Geralmente, a repetição dos sons consonantais é feita no início e no interior das palavras, tá? Ou então nas sílabas iniciais. Toda gente homenageia Januária na janela, tá? Os exemplos mais utilizados são os trava-línguas, pois eles repetem, né, no decorrer da frase várias vezes o mesmo fonema, tá bom? Bom, olha esse aqui, por exemplo. A onda. A onda anda. Onde anda a onda? A onda ainda anda. Ainda anda. Ainda a onda. Aonde? Aonde? A onda. A onda. Manuel Bandeira. Então, a criança vai perceber o quê? O som de anda, ainda, aonde. Viram? Isso é uma aliteração. Consciência fonêmica, a última parte, que é quando a criança consegue, quando você fala a palavra, vou dar um exemplo dessa daqui, faca, ela já sabe que faca, ela pensa na palavra faca, e ela já sabe que para fazer o Fá é o F e o A, e para fazer o K é o C e o A. Tá? E isso é consciência fonêmica. Ela saber os segmentos sonoros, tá? De cada letra produzida, de cada fonema, certo? O som que cada letra produz, tá? Ela é a última que a criança consegue compreender, a última coisa. Depois que ela compreende rimas, aliterações, consciência silábica, a última coisa que você vai explorar com ela é o som para cada letra, cada fonema, tá? Para compor as palavras, tá? O que é fonema? É unidade sonora, tá? Qual é o som do F? O som do A. O som do C e o som do A, certo? O próximo. Aqui tem uma sugestão, gente, olha só, vou mostrar aqui para vocês. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. Circule as letras R no trava-língua. Escreva o nome dos desenhos que começam com a letra R. Então, aqui na hora que ela vai escrever, ela já sabe formalizar na mente, ela já tem a consciência fonêmica para escrever rinoceronte. Ela vai pensar no rinoceronte, nas sílabas, e ela já vai conseguindo escrever dentro de cada sílaba as letrinhas certas, tá? Agora, sugestões para você explorar a consciência fonológica em casa ou com seus alunos. O dicionário ilustrado, tá?
pedir para a criança procurar em casa figuras que comecem com determinada letra. Então, por exemplo, a letra A, vai escrever lá no meio da folha, letra A. E ela vai colar figuras que começam com A. Abelha, amora, cerola, abacate, avião, tá? Depois com a letra B, até chegar na letra Z, certo? O bingo fonético também, ele é feito de cartão com letras, tá? E as crianças pensam com que letra começa, certo? Então, você pode fazer também um bingo fonético. Você pode mostrar a figura de uma abelha e as crianças vão ter que falar que letra que começa, tá? Barquinha carregadinha, que pode ser trabalhada com o alfabeto. Lá vai a barquinha carregadinha de anéis. Assim dizendo, por exemplo, a outra pessoa que vai falar, ela vai ter que repetir. Lá vai a barquinha carregadinha de anéis e de almofada. A outra pessoa vai ter que falar outra palavra que também começa com A. Lá vai a barquinha carregadinha de anéis, de almofada e de amor. E assim vai, tá? Ou você pode falar que começa com A e a outra começa com B. Cada uma vai falando, é mais difícil, né? Então, você pode variar. Ou você faz na ordem do alfabeto ou você faz com uma letra só. Certo, gente? Então, uma atividade aqui, ó, palavras que rimam, você vai fazer um jogo de pareamento de rimas. Pente, escuta o som, rima com presente. Sim! Então, você vai, pede a criança para recortar e colar uma na frente da outra, porque as duas rimaram. Ela vai fazer o pareamento. Gato, rima com rato. Sim! Agora, rinoceronte, rima com ponte. Sim! Mão, rima com fogão. Sim, e com televisão também, tá? Sol rima com futebol também. Então a criança vai ter que ouvir o som para perceber essas rimas, tá? Mais exemplos de palavras que rimam: biscoito com oito, cadeira, tá? Pente, anel, pato com rato, caneca, boneca, tá? Então, gente, essas são as dicas de hoje. Não esquecendo que você vai fixar essas habilidades aí, anote rimas e aliterações, consciência de palavra, consciência de sílaba e consciência fonêmica, que é a última. Então, você tá lá, você começou a alfabetizar uma criança. Você vai começar mostrando o som. Ah, vamos escrever casa. Ah, o som do C. Depois é o som do A. Não, gente. A criança nem sabe que a palavra é dividida em sílabas. Você vai fazer assim? Vai dificultar muito mais o processo. Você vai começar mostrando palavras que também começam com K, contando as sílabas. E você nem precisa utilizar escrita no começo. Mostre imagens. E aí, olha, vamos contar oralmente. Quantas sílabas tem essa palavra? Pega a massinha, faz as bolinhas. Olha, essa palavra boneca tem 3 sílabas. Vamos fazer massinha para representar cada sílaba? Vamos pegar tampinhas para representar cada sílaba? E assim você trabalha essa capacidade auditiva primeiro, tá? Das palavras que rimam. Olha, vamos colocar a tampinha perto do som que rima? Olha, vamos perceber e parear as figuras que rimam? Vamos pintar dentro do texto onde tem a literação? Primeiro isso. Depois, consciência de palavra, criança segmentar que o texto é dividido em palavras, tá? Pintar os espaços do texto, ela perceber que a frase não é toda emendada, tá? Depois a consciência de sílaba e por último a fonêmica. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para vocês, assim como esse conhecimento foi importante quando eu adquiri, tá? Porque foi uma clareza bem grande. Depois que eu tive esse conhecimento, facilitou muito o meu trabalho, né? Por quê? Porque se a gente segue essas habilidades e explora, a gente já tem um bom caminho andado no processo de alfabetização, tá? Porque o processo de alfabetização, ele exige essa capacidade da criança entender que a escrita é a representação da fala. E essa capacidade de ouvir, tá? Para ela saber o que ela vai ter que escrever também. É muito importante, tá bom?
Então é isso. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo, tá? Comenta se você aprendeu, se você gostou desse conteúdo para me incentivar, tá? Para esse canal crescer e para o YouTube mostrar para mais pessoas, tá bom, gente? Obrigada. E não se esqueçam, hoje nós temos live às 20 horas no canal Fala Educador. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.